Olá pessoal, Deus abençoe. Diz assim Lucas no capítulo 15, no versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O pai aqui, em nenhum momento, ele proibiu as coisas que o filho pediu. Em nenhum momento aqui o pai disse não para ele. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aqui eu noto também, pessoal, nessa passagem, que esse filho aqui que pediu tudo para o pai e foi embora, ele não tinha nenhuma base, nenhum fundamento para viver sem o pai. Ele não pensou que um dia o dinheiro poderia acabar. Então ele gastou tudo, vivendo dissolutamente. Isso aí mostra uma pessoa sem experiência na vida. Vamos continuar. E aí começou a passar necessidade. 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então ele aqui arrumou um trabalho, pessoal, que era essa aqui, guardar porco, né? Então vamos continuar. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A coisa começou a apertar para o lado desse filho aqui, e ele estava, como diz aí fora, durinho, né? Sem dinheiro, arrumou esse emprego aqui, e o homem que vivia com uma situação boa, né? Que vivia com uma situação bem, tinha uma vida boa junto do pai, agora ele está aqui numa situação de aperto, uma situação de estar lutando para sobreviver da maneira dele, né? No 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então ele comparou nem a vida que ele tinha, ele comparou aos trabalhadores do tempo que ele vivia com o pai, tinha a vida que os trabalhadores tinham. Poxa, os trabalhadores, que eram, né, aqueles que recebiam seu salário, tinham uma vida melhor do que a que eu tenho agora. Os trabalhadores do meu... Ele lembrou lá do passado. Às vezes é bom, Glaucia, a gente, quando sai da presença do pai, é bom a gente não se dar bem no mundo, não. É bom a gente realmente naufragar no mundo. Porque às vezes eu vejo pessoas que abandonam o pai, saem da presença do pai e se dão bem no mundo. É a pior coisa que tem. Você sair da presença do pai e conseguir viver lá fora. Esse aqui não. Talvez esteja sendo a tua situação, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que você está dando com os burros na água, está batendo cabeça para tudo que é lado. E você que está assistindo esse vídeo, caminha esse vídeo para uma pessoa que abandonou o pai e está se dando mal também. Porque nesse momento, Glaucio, do fundo do poço, você lembra de onde você saiu. Você lembra a vida que você tinha e que você não deu valor. Correto? Você jogou aquela vida fora, você chutou o balde, abandonou tudo para viver dissolutamente, para fazer a sua vontade, para tocar a vida. Porque assim, todo mundo que está na casa do pai, Glaucia, todas essas pessoas têm suas vontades, só que eles proíbem essas vontades, eles não querem dar vazão a essa vontade, eles querem ficar com o pai. É porque você vê no começo que ele parece que ele planejava, né? Ele já planejou, porque quando ele pediu para o pai dividir os bens, ele já estava planejando o que ele ia fazer. Passou alguns dias,
e ele se foi. Então Sim. ele não se foi assim, do nada, tipo, peguei e fui. Não, ele planejou de ir lá falar com o pai, pro pai dividir, aí o pai foi, dividiu, separou o que era dele, ele pegou, passou alguns dias, ele foi. Então às vezes a pessoa tá na presença de Deus, tá ali com o pai, né? Mas ela está planejando, tá vindo pensamentos dela sair, dela ir embora, dela largar tudo, dela pegar o que ela acha que é dela e partir. Ou seja, deixa eu me dar bem nisso aqui, deixa Deus me abençoar nisso aqui, que aí quando ele me der, eu vou para o mundo de novo, vivo minha vida, e aí eu consigo me estabilizar. É o pensamento que ela tem, né? E parece que foi isso mesmo, né? Que ele veio planejando, ele veio, né? Ele, não, vou precisar primeiro do dinheiro para eu poder ir para onde eu vou e lá eu me sustentar, né? E aí o pai foi liberando ele. Porque nós não temos um Deus, pessoal, que obriga a gente a servi-lo. Nós não temos um ditador, um autocrata, né? Uma pessoa que quer robôs. Deus nunca vai te obrigar a nada. Ele vai te sugerir. Como esse aqui vivia, né? Deus falava com ele, ó, mostrava, né? Essa é a minha vida, que se você estiver aqui não vai faltar nada. Só que muita gente serve a Deus cheio de vontade de sair da presença de Deus. E você tem que tomar cuidado com esses desejos dentro de você. Não pode dar vazão, porque todo mundo tem. Todo mundo tem, tipo, alguma vontade que não bate com a vontade de Deus. E você sabe que você só vai poder fazer essa vontade se você sair da presença de Deus. E toma cuidado com isso. Porque você vai ver aqui, nota aqui, que ele começou a se dar mal, porque deu vazão à voz do coração. O coração dele falou, poxa, olha só, rapaz, o mundo aí para você, quanta coisa maravilhosa você tem para curtir, você é novo, né? Por que você não vai lá, rapaz? E você é forte, você consegue, você luta, você faz amizade, né? Você faz os seus esquemas e você consegue também lá fora ter tua vida. E aí deu no que deu. E aí ele lembra que até os trabalhadores do pai dele ganhavam mais do que ele está ganhando agora. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então aqui, pessoal, em nenhum momento ele pensou na salvação dele. Aqui ele está ainda, né, Glaucia? Com o papo de comer. De sobreviver. De sobreviver. Mas eu acho interessante que ele se humilha, né? Porque ele se compara com um trabalhador, não mais como filho. Né? Porque tem muitos que falam assim, eu sou filho. É porque ele está envergonhado pelo que ele fez, né? Vive no pecado, vive, né? E quer ser tratado como filho. E quando Deus não trata como filho, cadê? Eu sou teu filho. Vivendo no pecado, vivendo longe do pai, querendo ser tratado de filho. E ele aí, ele reconhece que ele não é digno de ser filho. Pelas coisas que ele fez, né? Que ele fez. Ou seja, o pai só fez o bem. Né? Foi até aquela situação de Judas se suicidar, porque Jesus só fez o bem. E aí ele se suicida, por quê? Caramba, eu traí sangue inocente. Então as pessoas têm esse sentimento dentro dela. E a gente tem que também, pessoal, ter na consciência que esse sentimento não pode proibir a gente de voltar, porque ele, por mais que estivesse com esse sentimento, ele estava disposto a voltar e voltou, que é o que a gente vai ver aqui agora. E aí ele pensou, vou falar isso pro pai, né? Aí no 20, e levantando-se, foi para seu pai, conforme, quer dizer, ele planeja bem esse aqui, né? Esse aqui gosta de trabalhar a mente. Então vou fazer isso, então foi. E ele faz mesmo. Mas aqui ele já está fazendo pro bem. Ele está agora, por mais que ele esteja indo por causa da necessidade, não por causa da sua salvação eterna, ele está indo. Muito bem. Porque aí já quebra, a pessoa já se humilha, né? Já se arrepende. Porque quantos não desejam voltar, mas não tem essa humildade
de falar assim, vou lá e vou voltar, Sim. né? Fica se apegando, tá indo pro poço, tá cada vez se afundando mais, mas naquele orgulho de que não posso voltar, não posso dar o braço a torcer. E ele não, planejou, mas planejou bem. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai só faz o bem aqui, né? Aqui o pai não falou, tá vendo, eu te falei, eu te avisei que você ia andar com o burro na água, né? Não. Ele tratou ele com amor, né? 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Pessoal, isso aqui é muito forte. O pai aqui não tratou da comida que ele estava precisando. E nem naquilo que a mente do filho estava pensando, né? É o que eu falei. Ele estava pensando na comida, em voltar para comer. O pai já foi logo tratando da salvação. Ele nunca ia imaginar a atitude do pai, né? Por mais que ele planejasse de chegar lá e falar, ele tinha duas opções. Ou ser o trabalhador do pai, ou o pai expulsar ele. Mas o pai fez totalmente coisas que ele não poderia nem imaginar o que faria. E aí o pai, pessoal, é assim o pai. O pai é assim. Olha que legal. Isso aí alguém consegue ser assim? Ninguém consegue ser assim. O Deus consegue, Deus é assim. Olha só a vontade de Deus de ter você perto, né? Ele não botou nenhuma barreira, né? Ele não botou nenhuma restrição. Então esse é o pai. Esse é o caráter do seu Deus. E aí, trazei depressa a roupa e vestiu, ponde o anel deu e sandália nos pés. Trazei também, agora que ele vem na outra parte. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Primeiro, Deus bota, ele tá nu, né? Roupa nele. Bota o anel no dedo, mostrando que ele tem uma paternidade real. Ele tem uma autoridade. E sandália nos pés, para você andar no caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, você pisar na palavra, andar com a tua vida ali. Então, Deus trata logo disso. E depois, ele mata o novilho e comamos e regozijamos. Por quê? Regozijamos, vamos ter festa. Vamos nos alimentar e vamos fazer uma festa. É a festa que Deus faz, como Jesus falou, né? Em verdade vos digo que haverá festa no céu por um... Há mais festa no céu do que, né? 10 justos que não precisam de arrependimento e aquele que se arrepende. Haverá festa no céu, né? Então, regozija, porque este meu filho estava morto e reviveu. Pessoal, longe do Pai, você está morto. Presta atenção no que está escrito. Você perde a vida. Longe do Pai, acabou você. Ele estava morto. Onde é que eu parei aqui? E reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha a preocupação, né? Olha a cabeça do pai como fica, né? Olha só como... Olha como isso tristece Deus. E você sabe, pessoal, que o inferno também faz a festa dele quando você se desvia. Você sabia disso? Aqui está tendo festa porque foi salvo. Mas quando ele saiu lá atrás, quem fez festa foi o diabo. Eu lembro que quando Sansão ele está preso em cadeias e com os olhos vazados, os filisteus fazem festa. Porque tinham capturado o Filho de Deus, ungido, né?
Então o diabo faz festa quando pega a tua alma, pessoal. Aqui é o contrário, Deus está fazendo festa porque ele voltou. Porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, né? E ele informou, ó, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então essa informação aqui foi legal, porque recuperou ele com saúde, com vida, ele tá vivo, pô, teu pai tá alegre por causa que ele tá salvo. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Mais um pensando aqui, Glaucia, no cabrito, na comida, né? Incita. Esses filhos aqui só estavam pensando nos bens, né? Eles não estavam ponderando que eles estavam na presença de Deus e salvos. Mas aí Deus vai dar essa visão para ele. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Vai dar essa visão para ele. 30. Vindo, porém, esse teu filho que despertou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele toca nesse assunto aqui, eu achei interessante. Por que ele foi falar sobre isso, né? Ele também devia estar batalhando contra a carne dele, né? Porque isso aqui, de repente, também tinha vontade de fazer. Só que não vou fazer isso com o pai, não. Mas ele fez. Ele fez. Eu não fiz. Tô aqui querendo. Aquela comparação, né? Que tem muito, né? Dos filhos. Um se comparar, um se competir com o outro, né? Não olhar com aquela visão do pai, mas sim com aquela competição. Ó, olha o que ele fez, né? E eu tô aqui. Eu não fiz nada disso. Mas eu queria fazer. Eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito. Eu tô cheio de vontade, hein? Mas estou aqui. Mas estou aqui, pai. Né? E tu nunca me matou nada, nunca fez uma festinha, uma musiquinha, tocou nem um sonzinho pra mim. 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, por que eu vou, sabe, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu, isso aqui tudo é teu, rapaz, isso aqui tudo te pertence. Sabe, eu tô tendo que fazer para ele. Mas é teu isso aqui tudo. Por que você tá chateado que isso aqui tudo é teu? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque seu irmão estava morto. Tocou de novo na salvação. Tocou de novo naquilo que esse filho aqui também não estava pensando. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, rapaz. Abre tua mente, rapaz. Que se dane essas festas. O que mais importante isso aqui tudo é porque ele estava morto. Então Deus falando para ele o seguinte: cara, tu tá salvo, tudo é teu, entendeu? Tu tá bem, tu tá comigo. Era necessário isso porque ele estava no inferno. Ele estava morto. Tu tá entendendo, Glaucia? Como é que tem pessoas que tá na casa de Deus preocupada com as bênçãos? E não tá satisfeito porque tá com o abençoador? Ele já tá com o abençoador, rapaz. Ele precisa ficar olhando pro cabrito. Pra festa. Porque quando você olha para isso, aí dá isso aí, esse conflito, né? Essa briga. Quando você olha para isso, você compara, né? Aí acontece isso, poxa, essa ciúme, né? Mas Deus, na sua visão maior, falar: poxa, rapaz, ele foi salvo, né? Passou novamente para esse filho aqui agora
o valor da salvação. Então, pessoal, aqui Deus em nenhum momento tratou aquilo que eles pensavam de comida, né? E de dança, e de festa, né? E ficar chateado porque não fez, não. Deus em todo momento aqui estava triste, estava chateado e preocupado por causa da salvação. Porque sabia que se esse filho aqui, que voltou, morresse naquela situação, Glaucio, ele partisse daqui, naquele estado que ele estava, ele ia para o inferno. Então o que eu entendo aqui também? Que a salvação, Glaucia, ela não é uma coisa assim, uma vez salvo, sempre salvo. Eu entendo que a salvação é, se eu estou na presença de Deus e luto para permanecer, estou salvo. Agora, se eu tomo uma decisão de pegar os meus bens e ir para longe da presença de Deus, na hora eu perco a salvação. Na hora meu nome é apagado do livro da vida. E isso aí parece que ninguém se preocupa, né? Ninguém tá nem aí para isso. Quer dizer, a nossa mentezinha ali, né, pequenininha, não mede as consequências, né? Quer viver o hoje, quer viver o momento, quer viver o agora. Pessoal, Deus abençoe você. Regozije-se na presença de Deus. Preste atenção, pessoal. Tudo é teu, se você é filho. Ah, obreiro, mas Deus não tem me dado. Se tudo é meu, cadê? Você tem pedido, você tem feito as suas orações, você tem falado com Deus, você tem cobrado de Deus aquilo que te pertence. Porque a Bíblia diz que se você ficar com Ele, você tem tudo. Você também não pode achar que Deus vai adivinhar. Você tem que usar a tua fé. Porque sem fé é impossível que a mão de Deus venha e se mova a teu favor. Então, tudo que é tudo teu. Basta você tomar posse, você usar a sua fé, tá bom? Que as coisas vão vindo, as respostas vão chegando, tá legal? E alegre-se muito mais que você tá salvo. Não importa se de repente você também não ganha isso, você não ganha aquilo, né? O que importa, pessoal, é que você tá salvo. Isso é o mais importante, tá? E é só isso. E se alegre também com seu irmão, né? E alegre quando o irmão voltar, né? Porque ele estava morto e Deus agora tá feliz, tá salvo. Abraça ele também, né? Beija ele. E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe.